muita gente que não pode consumir glúten, né? E tem aquela doença celíaca que se chama. E é por isso que nós convidamos aqui a nutricionista Renata Schiavone Zago, que vai nos explicar como que é essa doença, o que a gente pode fazer. Ela é lá do Centro de Oncologia do Paraná. Seja bem-vinda, tudo bem, Obrigada. Renata? Tudo bem. Tudo bem, bem-vindas ou bem-vindos? É um menino ou uma menina? É um menino. É um menino? Uhum. Ai, que delícia. Renata, conta pra gente, eu sei que tem muitos, tem um número alto, né, de pessoas celíacas. Sim. O que é essa doença, mais especificamente? Tá. A doença celíaca, ela é uma doença autoimune, então ela afeta um órgão chamado intestino delgado, que é o nosso principal órgão de absorção de nutrientes. Ou seja, a pessoa que tem a doença celíaca e não tem o controle da doença, que se expõe a uma proteína chamada glúten, essa pessoa ela vai ter aí uma desabsorção de nutrientes, então ela vai ter deficiências nutricionais de todos os tipos de nutrientes, carboidratos, proteínas, micronutrientes, então ferro, cálcio, né, e várias outras vitaminas também. Então, para quem tem, realmente é importante ficar sem o glúten. Isso. O tratamento da doença celíaca exclusivamente é a retirada total do glúten. Não tem medicação que entra junto, é só retirar o glúten. Isso, e claro que vai depender em que grau que foi descoberta essa doença, em que tipo de reparo precisa ser feito nesse intestino delgado, mas o tratamento é a retirada total de todos os alimentos que contêm essa proteína. Tá. Seja porque contém no próprio alimento, né, vamos supor, numa farinha de trigo, ou seja porque teve uma contaminação. Então, os traços, né, então eu utilizei um recipiente que tinha farinha de trigo e agora eu estou usando nesse mesmo recipiente uma farinha de mandioca que não tem glúten, mas ela vai ser contaminada porque vai haver traços de glúten devido ter tido farinha de trigo ali também. É por isso que em algumas embalagens está escrito pode conter traços de. Aí Exatamente. Tem algum, é por causa disso. Isso. E o paciente celíaco é o paciente que não pode conter nem traços de glúten. Não pode ter, tanto que o paciente celíaco ele é orientado em casa a ter o próprio talher dele, o próprio copo dele, né? Então o forno, se a família usa de forma comunitária, então vai ter traços de glúten ali dentro, então ele não pode utilizar aquele forno. Nossa, é bem sério, né? É bem sério. E o ovo tá aqui porque não pode ser ingerido por celíacos? Não, ele pode ser ingerido por celíacos. Ai, meu Deus do céu. O que a gente tem aqui na mesa para o pessoal ver? Ilustrar. Farinha de aveia. Isso. Com ou sem glúten? Essa é uma farinha que a gente exclusivamente precisa ver o rótulo. Por quê? A grande maioria, quase que 100% das nossas aveias aqui no Brasil, elas têm a contaminação com glúten, por conta de contaminação no solo. Tá? Então a aveia, em alguns momentos você vai escutar, o celíaco ele não pode aveia. Não é que ele não pode aveia, ele tem que consumir uma aveia que ela é sem glúten, que ela foi cultivada em um solo onde não tinha essa contaminação. Então dificilmente a gente encontra aí aveias sem glúten. Porque tem que ser uma plantação exclusiva, praticamente, isso, é isso? Exato, não pode ter a contaminação cruzada no solo também. Então né? envolve uma cadeia grande de produção. Isso. Hoje, com essa demanda maior de alimentos sem glúten, por outros motivos, não só pela doença celíaca, nós vemos bastante aveia sem glúten em algumas lojas de produtos naturais, normalmente em embalagens fechadas, para que realmente tenha essa garantia de que não houve nem traços de uma contaminação do a granel, por exemplo, ali que pode ocorrer também. E no caso, por exemplo, da farinha que você mencionou, da farinha de aveia, ela vai estar escrita sem glúten na embalagem. Isso. E daí, se tiver sem glúten, não pode nem conter traços, nada. Tem que ser zerado. A pessoa pode ir por essa embalagem. Bem importante, Carol, que você perguntou. Por quê? Porque a rotulagem ela tem que nos deixar segura de que aquele alimento ele é confiável para o paciente celíaco, né? Para o doente celíaco. Então, se tiver escrito não contém glúten, ele já elimina os traços também. Ele vai garantir que no processo de invase dessa aveia não tinha contaminação na máquina, que as pessoas não tinham a roupa contaminada no momento do invase, que não estavam manipulando outras farinhas que tinham glúten. Então, é bem sério.
é a gente realmente olhar o rótulo do alimento. Legal, isso é uma dica importante. O trigo, que é esse aqui. O trigo naturalmente tem glúten, então o trigo, o centeio, a cevada, o malte. Tudo isso tem glúten. Tudo isso já tem glúten, então, praticamente todos os pães e bolos... Quase e todos. massas já entram ali. Hoje nós temos aí uma gama infinita, né, de farinhas, de cereais, que veio dentro da gastronomia funcional, natural, mostrando que a gente pode fazer aí pães deliciosos, que são sem glúten, de fermentação natural, inclusive. Antigamente a gente pensava que só o trigo fazia essa fermentação, a gente já consegue fazer com pães de fermentação natural sem glúten. Então podemos utilizar trigo sarraceno, que não tem glúten, o sorgo, o teff, farinha de aveia que não tiver glúten, farinha de amêndoas, as oleaginosas, né? Então tem farinha de castanha de caju, farinha de amêndoas. Essas podem. Farinha de arroz, que é uma farinha mais barata, então é mais... É mais, boa também, né? Saborosa. E é popular, o preço é mais popular, então é mais fácil a aquisição também. Que legal. Né? A única coisa é que dentro da gastronomia, quando nós vamos fazer pães sem glúten, por exemplo, existe toda uma alquimia, porque o glúten é uma molécula que tem várias funções dentro do pão, né? Deixa fofinho, dá elasticidade. É o trigo que faz isso? É o trigo, ele tem aí, ele deixa fofinho, ele faz elasticidade, ele deixa crescer, ele dá estrutura ao pão. Então, quando a gente vai fazer um pão sem glúten, é normal também as pessoas encontrarem, né? E os celíacos já sabem isso, misturas, né? Blends de farinhas que são sem glúten, porque uma vai dar estrutura, a outra vai dar uma composição mais proteica, a outra vai ajudar a fazer os alvéolos do pão, enfim. Então faz uma alquimia ali, montagem para fazer esses pães. É mais complexo também, né? De fazer a É mais complexo, existem pães que são muito gostosos, mas a gente precisa tirar da cabeça que vai ficar igual o pão que é com glúten, porque tem uma textura um pouquinho diferente. Mas não é ruim, eu já comi, não é ruim. É bom, é bem gostoso. O outro que a gente tem, esse amarelinho, é farinha de milho, deve ser não? Mandioca, tá. A farinha de mandioca, então assim, também não tem glúten, então a mandioca, o polvilho, a tapioca. Ai, que bom, aí, né? Tem bastante opção mesmo. Isso, não contém glúten. A única coisa que novamente eu chamo a atenção tem que olhar o rótulo dessa farinha de mandioca. Independente se você já sabe que o alimento não tem glúten, olhe que é o melhor, né? Olhar a embalagem. Eu sempre oriento o meu paciente, você sabe que a mandioca, a batata, ela não tem glúten, mas você precisa olhar o rótulo, porque se é uma fábrica que também manipula alimentos com glúten, ela pode conter traços. Sim. E o celíaco não pode. Não pode. Tá. E a última lá é a farinha de? É o flocos de milho. Milho também não tem glúten, então também pode ser consumido, desde que esteja apto aí, sem traços de glúten. Uma coisa que é bem importante, que a gente estava comentando, inclusive, antes do programa, é que hoje existe a intolerância ao glúten não celíaca, e às vezes as pessoas confundem com o celíaco. Não necessariamente a pessoa é celíaca, mas ela tem intolerância. Ela pode ter alguns desconfortos com o consumo de alimentos com glúten. Então, isso já está documentado. Ela vai sentir uma indigestão, uma coisa assim? Ela sente que tem mais gases, ela sente que o intestino prende ou que o intestino solta, mas quando ela faz a biópsia, né? Quando ela vai investigar, não precisa nem fazer a biópsia. Primeiro você vai fazer a endoscopia. Se na endoscopia tiver atrofia do intestino delgado, é feita a biópsia. E daí, se a pessoa não foi diagnosticada como celíaca, mas ela consome o glúten e se sente estufada, dá dor de cabeça, se a pessoa tem algumas lesões de pele, se mexe com o trato gastrointestinal de soltar ou prender muito esse intestino, ela pode ter o que chamamos de intolerância ao glúten não celíaca. Então, isso hoje já tem documentado, artigos publicados, que existem pessoas que são sensíveis. Isso pode ser pelo... Não é um extremo, mas ela tem uma certa sensibilidade. Isso, então os traços não fariam mal para essa pessoa. Ah, tá. Mas o consumo excessivo, sim, que é o que muitas vezes a gente vê. Às vezes a pessoa tem uma intolerância ao glúten não celíaco porque ela consome demais, né, esse tipo de alimento. Então, entendi. Então também tem que ter um balanço nessa dieta. Isso. Para que não se torne uma intolerância também? Isso. Até para que a gente não tenha aí um excesso de um nutriente que a gente não tem necessidade de ter. Então, até importante que foi colocado aqui na nossa mesa outros grupos de alimentos. Para a gente lembrar que, poxa vida, às vezes o celíaco fala, tirei o glúten.
E agora que eu vou fazer? O que eu vou comer? Dá a impressão que não tem nada, né? Por isso que eu perguntei do ovo. Falei, meu Deus do céu, por que o ovo tá aqui? O ovo é uma fonte de proteína barata, boa, de ótima qualidade, rica em colina, que é uma vitamina do complexo B, que é importante para o nosso sistema nervoso central. E a gente pode colocar isso na nossa alimentação. Então, nem tudo, né, se baseia só em glúten, só em trigo, porque a gente tem que pensar que a base de sustentação da nossa alimentação tem que ser fruta, legume, verdura, né, aquilo que a gente encontra na natureza, de uma forma mais in natura. Porque quando a gente faz o pão, a gente já processa. Então, já se torna um alimento processado. Né, e a gente tem que buscar os... Cada vez mais natural, né? Isso, os que são menos processados. Renata, existe algum estudo que mostra a causa dessa doença celíaca? Olha, ela tem caracterização por ser uma doença por alteração genética. Então, algumas pessoas têm predisposição genética a ter doença celíaca. Então, tem um exame de sangue que é feito, onde, em média, 95% das pessoas que têm alteração nesses anticorpos podem vir a desenvolver em algum momento da vida a doença celíaca. Então, também tem relação com a herança de família, né? A gente fala, então, ser de forma hereditária. Tá. E, assim, fora isso, a gente fala que é uma doença autoimune, que ela pode se desenvolver se você tem essa alteração aí para os anticorpos, você tem esses anticorpos aumentados, basta, às vezes, um estresse, porque você já tem essa alteração genética. Como que chama esse exame aí? Anti-endomísio e antigliadina. Esse daí que vê se tem uma propensão... os anticorpos, anti-endomísio e antigliadina. Eles são anticorpos. Se você positivar esses anticorpos, não quer dizer que você vai ter uma doença celíaca. Pode ser que você desenvolva ao longo da vida. Pode ser que, não é uma garantia de nada, O diagnóstico final é endoscopia. Endoscopia, atrofia do intestino delgado, vai para biópsia e daí o gastro é o médico que faz o diagnóstico dessa doença. Então isso... Gastroenterologista, né? Se ele é genético, então criança também pode ter? Pode. Tem crianças que descobrem ali logo quando nascem. Então, assim, já descobrem com 1 ano, menos de 1 ano de vida, 2 anos, porque estão tendo atraso de crescimento, desnutrição, deficiência de alguns nutrientes, porque o principal efeito que essa doença causa é a deficiência de nutrientes. Então, em crianças, a gente consegue ver, inclusive, antes, porque a criança começa a ter atraso no crescimento, e atraso no crescimento gera uma desconfiança que tem alguma coisa que está errada. Olha só. Renata, para a gente fechar, quem não tem a doença celíaca, nem intolerância, e por, sei lá, ouviu alguma coisa na internet e resolveu tirar o glúten da dieta. Isso pode causar algum problema para a pessoa ou não? Olha, como eu falo, se for retirado e você conseguir complementar com outros grupos de carboidrato, porque o glúten é uma proteína, mas ele está principalmente em alimentos que são fontes de carboidrato. Certo. Então, a pessoa consumindo a batata, a mandioca, né? Então, tendo essa variedade de carboidratos, ela vai atingir a quantidade que ela precisa de carboidrato sem necessariamente consumir o glúten, tá? Então, não teria um problema, um agravo. O problema é que muitas vezes as pessoas tiram e não sabem como tirar, e aí causam também deficiências nutricionais, porque fazem um desequilíbrio aí alimentar mesmo, do equilíbrio dos nutrientes que a gente precisa ter no nosso corpo. Então, sempre, qualquer retirada não deve ser por conta, tem que ser indicada, tem que ser muito bem indicada, né? E explicar o motivo pelo qual o paciente vai ficar talvez um tempo ou não vai fazer mais o consumo daquele alimento. Mas o glúten engorda ou não? Isso é mito? Não, eu falo que tudo tem caloria quando as pessoas me falam, né? Inclusive a folha de alface. É verdade. O problema é que ela tem bem menos, né? Então, assim, o glúten, na verdade, ele é uma proteína que tá ali nessas farinhas que eu falei pra você, né? Nos alimentos. Mas é claro que o consumo em excesso vai fazer a pessoa ganhar peso. E hoje, o que a gente vê na nossa população brasileira? O excesso do consumo de farináceos. Então, a pessoa acorda de manhã comendo pão, de tarde tá comendo bolacha, de noite aí
não janta, ou come um lanchinho. Aí só tá comendo glúten porque só come um tipo de alimento também. Exato, só come pão e bolacha, né? E biscoito, enfim, porque, mas é uma barrinha, uma coisinha e é tudo farináceo. Então, aí que entra essa questão, eu tirei o glúten. Claro, você parou de comer pão de manhã, pão de noite, às vezes pão de tarde ou bolacha de tarde, vai emagrecer aí, né? É verdade, verdade. E já que eu sei que você cozinha também, né? Você tem várias dicas, inclusive a gente vai chamar você uma hora para vir aqui cozinhar. Dá só uma dica assim simples para quem tem a doença celíaca de uma refeição do café da manhã, por exemplo. Uma refeição de café da manhã bem legal, bacana, que vai ter, por exemplo, os 3 grupos, né, os 3 grupos, os grandes grupos, né, os macronutrientes. A gente pode usar um ovo, por exemplo, uma colher de farinha de amêndoas, uma colher do farelo de aveia sem glúten, tá? Ou do flocos de aveia sem glúten, uma pitada de canela, uma bananinha amassada e uma pitadinha de fermento. Coloca, mexe, né, tudo, coloca na frigideira e faz uma panquequinha que fica maravilhosa. Nossa, até me deu vontade, olha só. Viu? E a banana, a gente já usou ela para adoçar, nem precisamos usar açúcar. Que delícia, olha só, super natural. Super natural eu acho que eu vou gostar das receitas quando você vier aqui. Acho que vai. Já vi tudo, já. Acho que vai. Que legal. Renata, deixa eu ver aqui o teu contato. Você está no centrodioncologia.com, certo? Que é o site para mais dicas também. Obrigada, viu, por estar aqui. Uma boa hora, como dizia minha avó para você. Obrigada.